Qual é a sua referência? Qual é o seu arbítrio? Quem regula a sua forma de pensar? Quando você tem algumas decisões a tomar, quando você deve refletir sobre algumas coisas, qual é o seu parâmetro para essas reflexões? Vou dar um exemplo. Há aqueles que em determinados momentos, quando as coisas acontecem, eles dizem: nessas horas eu me lembro das palavras da minha mãe. E vai lembrando de várias coisas que a mãe dizia. Outros dizem: nessas horas eu me lembro da sabedoria do meu avô. E vão lembrando de cada coisa que o avô dizia. Pergunta: para você, qual é a sua referência em termos de existência, de buscar boas experiências? Olha o que diz a palavra do Senhor. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois, ele se mudou, se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos também da mesma forma. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: ao meu filho irão respeitar. Mas aqueles lavradores, vendo o filho, disseram uns com os outros: esse aí é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo para que nós nos apoderemos de sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Essa é a pergunta, a segunda pergunta que eu lhe faço. Vocês lembram desse texto? Que a pedra que foi rejeitada, essa se tornou, na verdade, a base de todas as coisas. Se lembram desse texto? E ao lembrar desse texto, isso para vocês é algo que causa admiração? Seria se a pedra rejeitada, na verdade, fosse a nossa base de vida, mas muitas vezes não é. Vivemos um contexto hoje no nosso país que não é um contexto de politização. É um contexto que eu costumo chamar de contexto de abominação. Porque toda a estrutura que se diz política, que em tese era para fazer o bem ao povo, que não tem o povo como referência e passa a ser, na verdade, uma troca de favores, já é abominação. Já é nulo de si. Simples assim. Formas políticas existem várias, mas o princípio só pode ser um. Toda pessoa boa fará coisas boas ao povo, e toda pessoa má cometerá maldades ao povo. Pode ser um rei. Se ele for bom, o que ele fará ao povo? Responde, Tijuca, acorda. Se ele for um rei bom, o que ele fará ao povo? As pessoas não estarão nem aí se ele é rei. Se não foi eleito, ninguém está ligando. Por quê? Porque tudo funciona. Ao passo de que olham para aquele filho que deve sucedê-lo, ou para aquela filha que deve sucedê-lo, com que olhares? Mais profundo amor. Por quê? Porque tem tudo para seguir os ensinamentos
do seu Pai. Ao passo de que há aqueles que são eleitos democraticamente. E se os eleitos democraticamente forem bons, o que eles farão ao povo? E esse povo não vai estar nem aí se vai ser através de reinado ou não. Ao passo de que há aqueles que tomam o poder, mas pergunto, tomam o poder para fazer o certo ou o errado? Se fizerem o certo, as pessoas não estão nem aí. Sabe por quê? Porque todo mundo quer sair de manhã, saber que vai trabalhar, vai encontrar um ônibus parado na porta, vai poder atender o celular na rua. Se passar mal no trabalho, vai no hospital na esquina e vai ter um médico, e vai ter instrumento de trabalho. As pessoas querem isso. De tal modo que pessoas boas produzem coisas boas. Pessoas más, meu amigo, você pode até dizer que ela é crente. Ela produzirá dentro da sua maldade tão somente coisas más. Quando nós lemos esse texto, e Jesus pergunta, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Sabe por que isso para nós é um texto que passa batido como tantos outros? Porque Jesus não é nosso fundamento. Nosso fundamento são todos os princípios éticos e morais que habitam o nosso coração e que nós os abraçamos por convicção, abraçamos, herdamos esses princípios éticos, morais, valores familiares e anexamos Jesus como sendo o quê? O autor da salvação. Então quem é Jesus? Jesus é o indivíduo que morreu por mim. A vida dele foi só milagre, mas o que vale é que ele morreu por mim. E Jesus ressuscitou? Sim, ressuscitou, mas isso aí é aquele tal negócio, subiu aos céus, aquela coisa assim, mas o importante é que Jesus morreu. E aí você tem um monte de crentes falando acerca de um Deus que ele só é morto. De tal modo que muitas vezes as pessoas buscam no cristianismo, buscam na igreja, buscam na filosofia, buscam nos cientistas políticos, buscam nos filósofos uma referência, uma forma de pensar que lhes seja parecida com uma linha reta, no sentido de uma retidão e de uma coerência. E ao passo que olham para Jesus e dizem que Jesus é somente o quê? Ele é o autor da salvação. Quando se lê que Jesus é a pedra que foi rejeitada, que veio a ser a principal, a maioria dos crentes, sabe qual é a reação que tem? A nossa nessa noite. É um versículo interessante. E nos nossos dias, como é que tem sido? É um versículo interessante. Nós devemos promover o quê? Um amplo debate acerca desse versículo. Nós devemos chamar esse versículo a ser debatido à exaustão, não para ser vivido. Colocá-lo em prática nesse exato momento, não. Vamos diluir esse texto ao máximo. Quanto mais gente para dar opinião sobre o real significado dele, mais eu fico embevecido com a multiformidade dos pensamentos e volto para minha casa vazio. Você tem um monte de crentes que elege os princípios dos signos do zodíaco, não do ponto de vista de Jung, do pensamento do comportamento humano, mas o cara acha que o alinhamento dos astros gera nele um tipo de personalidade, e pronto. Ainda bem que Jesus não se encontra na tumba, porque os ossos revirariam naquela tumba. Crente dando fama para horóscopo. Rapaz, isso é o ápice da derrota moral. É uma derrota. Um crente que diz, meu Pai, te agradeço, porque hoje a Lua está de encontro com Saturno, e isso me permite...
A pedra que foi rejeitada, essa veio a ser a pedra principal. Qual é o seu pilar nessa vida? Se é Jesus, você está alegre e faceiro. Mas muitas vezes nós fazemos uma coxa de retalhos, um amontoado e um arrazoado de pensamentos, e nós queremos harmonizar cada um deles. Por exemplo, você já imaginou o que vai fazer com seus pais quando eles envelhecerem? Você já imaginou o que você fará com seus filhos, hoje menores, lindos, educados, maravilhosos, coisas mais fofas, mas ao se tornarem maiores, ficarem profundamente largados, abandonados, entrincheirados nos mais diversos vícios e trazendo desgraça para a sua vida e para dentro da sua casa? Você sabe o que fazer em relação a isso? Qual vai ser a sua referência? Quem não tem envergadura de alma, precisa promover amplos debates. Por isso que eu gosto da Escritura. Davi é um indivíduo que, quando sabe que vai ter uma premiação para quem ganhar o gigante, ele começa a perguntar para saber se aquilo que ele ouviu bate com o que as pessoas sabem. O que vão ganhar para quem derrotar o gigante? Aí o pessoal diz, não vai pagar IPTU, não vai pagar IPVA, não vai pagar NET, não vai pagar mais TV a cabo, vai morar no palácio e ainda vai casar com a filha bonita do rei. Fim. Aí ele pergunta para mais dois, e todo mundo diz a mesma coisa. Mas ele já tinha tomado a decisão, isso aí é para mim. Nos dias de hoje, o pessoal faz teleconferência da existência, arrenda a sua vida e elege pessoas que não têm a mínima condição de nada, como seus validadores morais e emocionais. Estou muito triste, eu vou perguntar para o Marcelo o que ele acha. Dependendo do que ele achar, eu tomo uma decisão. Aí eu elejo o Marcelo, meu validador moral e emocional. Não mora comigo, não sabe quanto eu calço, não sabe do meu mau humor, quando meu time ganha ou meu time perde, mas ele é meu validador moral e emocional. Por quê? Porque me falta um pilar, me falta uma pedra angular, me falta envergadura para compreender as coisas e, a partir dessa compreensão, tomar minhas decisões, mas eu preciso de validadores emocionais. E aí começa. Fulano está tão chateado comigo, fulano está tão triste comigo. O nível passa a ser tão raso que, pasmem, vou dar um exemplo. Se eu tiver uma discussão com o Haroldo, eu paro de vir à igreja e eu arrebento, sabe quem? Minha filha. Porque passa a viver os domingos sem saber que existe casa do Senhor. Passa a viver os domingos sem saber que existe versículo para ser decorado. Mas por conta de uma questão entre dois adultos, eu arrebento minha família. Sabe o que é isso? Eu estou elegendo ele, meu validador moral e emocional, de tal forma que se ele não gosta de mim, ou se eu acho que eu não gosto mais dele, eu lasco a minha família. Por quê? Porque Jesus não é minha pedra de esquina, minha pedra de esquina é a opinião do outro. Meu amigo, esse é o nosso nível. Nós arrebentamos com nossos filhos, maridos, esposas e parentes, porque elegemos terceiros como validadores morais e emocionais. A palavra do Senhor diz, olha o que diz a palavra do Senhor. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Abra sua Bíblia, Lucas 24. Abra sua Bíblia em Lucas 24, a partir do verso de número 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Um dos textos que para mim é um dos mais cômicos das Escrituras,
quando dois homens, uns fofoqueiros de plantão, eles encontram um estranho no meio do caminho, só falta dar o CPF de Maria. Só falta dizer o endereço de onde Maria mora. Contam tudo da vida dos outros. Lucas 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 daqueles discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada, distante de Jerusalém, 15 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, assim que Jesus ressuscitou. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Então Jesus pergunta a eles: por que vocês estão tão preocupados e o que vocês vão conversando no caminho? E esses homens pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: por um acaso o Senhor é o único que está ignorando tudo o que aconteceu em Jerusalém esses dias? E Jesus perguntou: que coisas foram essas? E eles explicaram. E aí começa a fofoca. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, já mostrou que era de Nazaré, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e que, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não o viram. Resposta de Jesus: então lhes disse Jesus: meus queridos ignorantes, e que têm relé de retardo no coração, como vocês são difíceis de crer e de entender tudo que os profetas disseram. Porventura, não era conveniente que o Cristo sofresse e entrasse na sua própria glória? Verso 27. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as... Jesus usa o Antigo Testamento, sim ou não? E o que ele usa do Antigo Testamento? Tudo o que fala acerca dele. Por quê? Porque ele é a pedra angular. E em Jesus só fica o que fala dele. E o que não fala dele é tão somente conhecimento de uma história de um povo que atravessa as eras e os milênios na busca da compreensão acerca dele. Até que ele chega e começa a explicar de si. E muitas vezes, para falar de si, tem que pegar do passado elementos que falam acerca de si. Mas os crentes não conseguem entender isso. Eles colocam Davi em um patamar maior do que Jesus. Por quê? Porque Jesus é o autor da salvação. E Davi? Cara, Davi era louco. Davi tem muita coisa que, olha, é comigo. Eu vivi essas coisas. Aí o crente passa por sofrimento. A quem ele vai recorrer? Eu vou ler o livro de Jó. Porque Jó é sofrimento de ponta a ponta. Aí o crente está em crise sobre como liderar as pessoas no seu trabalho. Quem que ele vai ler? Eu vou ler um pouquinho de Neemias. Porque tão somente um homem comandando pessoas que eram profundamente pessimistas, esse homem vai me ensinar alguma coisa. Se o cara quer saber sobre o ambiente corporativo, ele lê Neemias. Se ele está depressivo, ele lê Jó. Se a vida dele está louca, ele lê Davi. Quem é Jesus? É o autor da salvação. É o Filho de Deus.
É um Deus tão maravilhoso que eu nem trisco, eu nem relo meu pensamento nele, tamanha a sua santidade. Por isso que Jesus diz, ó nécios e tardos de coração. Jesus é a sua referência, meu amigo. E tudo que bate com o que Jesus falou fica. Porque era assim que Jesus fazia. Mas aí você tem uns crentes, meu amigo, que o cara é o seguinte, ele diz que é discípulo de Jesus. Aí você pergunta a opinião política, o cara tem. Aí você pergunta o seguinte, como é que se deve jejuar? Aí o cara diz, olha, jejum, para mim, já errou. Não é para você, é segundo Jesus. Porque você é discípulo de quem? De Jesus. Naquilo que Jesus não diz, o indivíduo deve fazer igual Paulo. Eu dou a minha opinião. Mas quanta coisa nós achamos que Jesus já falou. E nossa opinião não tem nada a ver com o que Jesus falou. Por quê? Porque Jesus não é nossa pedra de esquina, não é nossa pedra angular. O que ele é? Ele é o autor da salvação. O cara quer discutir ambiente político, se dizendo discípulo de Jesus e apostando em enunciados humanos, para se resolver coisas as quais só o Evangelho pode resolver. E se preparem. Quer que eu cante uma pedrinha aqui? Anote aí essa data. 8 de outubro, 2017, 7 horas. Não vem profecia não, tá? Só vem o óbvio. Afinal de contas, toda profecia nada mais é do que o prenúncio do óbvio. Todo profeta tão somente é o indivíduo que consegue olhar com totalmente obviedade a história, tendo como referência o Cristo. Só isso. Cuidado, quando todos pregarem para você igualdade. Vou repetir, cuidado, quando todos pregarem para você igualdade. Porque há coisas que são iguais, mas tem coisas que são diferentes. Há princípios que não devem ser removidos. E há fundamentos hoje morais que devem ser combatidos e extirpados. Cuidado com todo e qualquer indivíduo que se levanta como bastião de quê? Igualdade. Não, nem tudo pode ser igual. Quer ver um exemplo? Vou lhe dar um exemplo. Vocês viram essa reportagem essa semana acerca de intolerância religiosa nos presídios? Vocês viram isso? Igrejas têm diversos trabalhos em presídios. E diversas religiões, não tão diversas, mas algumas, têm pedido o quê? Igualdade. Estão certos, não estão? Sim ou não? Sim. Se pode um, pode todos, não é isso? Ou se não pode um, não deveria poder então ninguém, não é verdade? Pois é, meu amigo. É aí que a vaca vai pro brejo. Sabe por quê? Quando você tem um indivíduo em um presídio e você diz para ele que o mais importante é o amor, isso é válido, sim ou não? Sim. Esse é o princípio do Evangelho, não é isso? Amarás o Senhor teu Deus, amarás ao teu próximo e também amarás a ti mesmo. Isso é válido? Sim. Aí você tem um indivíduo de linha kardecista, que diz para o indivíduo o seguinte: se você nesta vida se tornar uma pessoa melhor, quando você morrer e reencarnar, a tendência é de que você se torne uma pessoa cada vez melhor. E assim você vai evoluir, até que cada vez mais você se torne uma pessoa boa. Isso é bom para ele ouvir? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque tudo que diz para o indivíduo que está preso, pagando pelas desgraças que fez a sociedade, que ele deve se tornar uma pessoa melhor, isto é bom. Por quê? Porque ele está preso. Preso por quê?
para pagar as desgraças que fez as pessoas que estão vivendo em liberdade. Tudo que diz que o cara deve parar de errar é bom. Problema é quando você começa a colocar nesses mesmos ambientes pensamentos doutrinários que dizem o seguinte: você pode manipular os deuses, você pode manipular as divindades. O que é que você quer? Você quer que a sua esposa que casou com outro lá fora seja somente sua mulher? É fácil. Você quer que as pessoas que te colocaram na cadeia sejam castigadas? É fácil. Porque o misticismo nada mais é do que a manipulação dos deuses à sua própria vontade, por meio de sacrifícios. Isso é o misticismo. E aí você vai botar isso no presídio. Isso fará bem às pessoas que lá estão? Então, meu amigo, cuidado com essa ideia, essa ótica de que tudo deve ser igual. Tem coisas que não dá para ser igual, não. Tem coisa que vai bem, tem coisa que não irá bem. Simples assim. Qual é a base disso? Ora, não tem pensamento político ideológico nenhum. Nem sei se isso é coisa de esquerda, direita, de centro. Aliás, eu não ligo para essas categorias. Como discípulo de Jesus, todo discípulo de Jesus é a maior ameaça a qualquer sistema político, porque tudo o que ele faz sempre será pautado no amor, ao passo de que sistemas políticos estão fechados em si para cumprirem suas próprias agendas que nem sempre ultrapassam ou tangenciam o amor, não que o homem tem pelo outro, mas que Jesus nos ensinou. Discípulo de Jesus? Ora, você tem a Bíblia aí no seu colo. Todo indivíduo que seguiu com Jesus, todo indivíduo que andou com Deus, até o ponto, de todo ponto, esse cara sempre foi perigoso para quem estava no poder. Por quê? Porque é o indivíduo que diz, assim diz a palavra do Senhor. Quem fica com isso, meu amigo? Quem fica com isso? Que sistema político ideológico fica quando alguém diz, disse Jesus? Acabou. Acabou. Isso se Jesus é a sua pedra angular. Mas se ele é somente o autor da salvação, aí pode tudo. Aí é rechear Jesus com um monte de coisa dos outros e, pasmem, até colocando Jesus como pai do capitalismo ou como pai do socialismo. Rapaz, é o ápice da derrota, né? Meu Deus, mas vamos embora. Mateus capítulo 21, assim diz a palavra do Senhor. Versículo 42, perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos vossos olhos? Portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes, os religiosos de plantão, os filósofos da religião, os fariseus, aqueles que dizem como se deve viver de acordo com seus princípios morais, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, quanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como fariseus, escribas. Esses homens temem Jesus. Por quê? Porque Jesus não vem dizer a eles que o que ele está fazendo é correto. Jesus é a pedra angular. E o que ele diz que é certo é o que é feito. O que ele diz que é errado, não deve ser feito. Quem não teme um pensamento desse? Meu irmão, minha irmã, não dá para coxambrar e fazer apadrinhamento, não.
Ou você é discípulo de Jesus e vive no Evangelho, assumindo as consequências de uma vida no Evangelho, ou você faz um grande mosaico, uma coxa de retalho, onde Jesus é o autor da salvação, ele está acima de todos. Mas olha, Gandhi é um exemplo a ser seguido, cara. Hippolyte, Allan Kardec, ensinou muita coisa interessante, cara. Olha, Martin Luther King é um exemplo. Somente é exemplo aquilo que reflete Jesus. E o que não reflete Jesus está fora. Isso é o Evangelho. E você hoje tem uma decisão a tomar. Se você tem em Jesus a sua base, a sua referência, o seu validador, não apenas moral, emocional, mas tão somente a sua pedra, a sua referência, a sua base, ou se você continua uma vida acomodando diversas formas de pensamento e elegendo heróis da fé para poder se alicerçar durante os períodos de provação que a sua vida passa, e mantendo Jesus tão somente como autor da salvação. Jesus não quer isso de você. Meu irmão, minha irmã, anda com Jesus, meu amigo. O que Jesus falou sobre oração? O que ele falou fica. E qualquer outra coisa que o outro fale só fará sentido se fizer em Jesus. Se não fizer sentido em Jesus, acabou. Como que é o jejum que nós aprendemos? De quantas em quantas horas? Pode-se comer carne na Semana Santa? Ou só peixe? Tradições, costumes. Como que deve ser o jejum para você? Como é que deve ser o jejum? 24 horas? 48 horas? 72 horas? Você tem que tomar remédio? Se tem remédio controlado, você tem que tomar naquela hora, senão você, se deixar de tomar o remédio, você passa mal. Mas se você tomar água para tomar o remédio, não vai quebrar o jejum? Mas o remédio em si já não quebra o jejum? O que as pessoas dizem a esse respeito? Você já leu os especialistas em jejum? O que eles dizem a respeito? Tem o que Jesus diz. Vale para você o que Jesus diz? O que Jesus diz sobre jejum? Quando você for jejuar, não seja como os hipócritas, que deixam o rosto ficar bem abatido para poder transmitir às pessoas que estão jejuando. Na verdade, pessoas que assim o fazem já recebem a recompensa. Você, quando for jejuar, lava o seu rosto e não dê satisfação a ninguém de que está jejuando. Acabou. Mas, pastor, o senhor não respondeu, e o remédio? Pastor, o senhor não respondeu, e a água que tem que tomar com remédio? Para Jesus, isso não é relevante. A única coisa que importa para Jesus é que você não pode ser no jejum o quê? O hipócrita. Só isso. Isso é o que diz Jesus. Mas o que nós fazemos? A gente vai numa livraria evangélica comprar um livro acerca de jejum. Termina de ler o livro, qual a conclusão que chega? Paguei 60 conto e estou cheio de fome. Coloquemo-nos de pé.